E aí, estão preparados para a nossa aulinha de hoje? Hoje nós iremos continuar falando sobre os números pares e os números ímpares. Vocês lembram quais são os números pares e quais são os números ímpares? E aí? Antes de começarmos, nós iremos relembrar os algarismos. Vocês lembram dos algarismos? Vamos falar junto com a professora? Vamos lá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem, meus amores! Com esses algarismos, nós podemos formar vários números, tanto que já estamos aprendendo alguns numerais e suas famílias. Vamos falar as que já aprendemos até agora? Nós já estudamos a família do número 10, que é 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Lembrando que a família do número 10, que é uma dezena, sempre começa com o número 1 na frente, representando uma dezena, tá bom? Lembrem-se sempre disso, tá? Agora vamos relembrar a família do número 20. Eu quero escutar vocês contando comigo também, tá certo? Vamos lá? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Muito bom! Lembrando que a família do número 20, que são duas dezenas, vocês lembram que o número 20 é formado por duas dezenas, né? Então, por isso é que na família do número 20, todos os números começam com o número 2, representando duas dezenas, tá bom? Agora vamos relembrar a família do número 30. Vocês lembram que o número 30, ele é formado por três dezenas, não é verdade? Então, toda a família do número 30 vai começar com o número 3, tá bom? Vamos lá? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39. Muito bem! Parabéns para vocês! Agora, vocês irão pegar o material que a tia pediu para vocês separarem. Vocês lembram qual é? 2 lápis, 5 bolinhas de papel. Theo tá aqui, Theo tá assistindo a aula também. Dá oi, Theo. Oi! Então vamos lá, continuando. Vocês irão pegar os 2 lápis que a tia pediu para vocês separarem, 10 bolinhas de papel, assim, pequenininhas mesmo, tá? Pequenas. 2 fichinhas, uma escrito a palavra ímpar, a outra escrita com a palavra par. E as nossas fichinhas com os numerais de 0 a 10. Combinado assim? Agora preparem-se, pois iremos fazer uma forma bem legal para descobrir se o número é um número par ou se é um número ímpar. Vamos lá! Então, meus amores, eu já estou aqui com as minhas fichinhas, as bolinhas e os lápis, certo? Inclusive as plaquinhas também de ímpar ou par, tá? Vocês irão arrumar dessa forma os lápis, tá bom? As plaquinhas ímpar do lado esquerdo, par do lado direito, correto? Vocês irão colocar o número aqui em cima do segundo lápis, do lápis de cima, e nós iremos verificar qual número é par e qual número é ímpar
conforme o número for pedido e nós formos separando a quantidade de bolinhas, tá bom? Vocês lembram que se sobrar um elemento é porque o número é ímpar, se não sobrar, fizer a dupla, é porque o número é par, tá bom? Vamos lá? Começamos pelo número 0, e o número 0 não tem nada, então não tem nenhum elemento sobrando. Então, o número 0 vai ser um número par. Combinado? Vamos colocar agora o número 1. E vamos colocar uma bolinha. E sobrou um elemento aí sozinho, né? Então, isso significa que o número 1 é um número ímpar. Correto? Vamos colocar agora o número 2. E duas bolinhas. Olha, formou uma dupla e não sobrou nenhum elemento. Então, o número 2 é um número par. Vamos passar para o próximo número. Número 3. E 3 bolinhas. E só tem uma dupla e sobrou um elemento. Então, isso significa que o número 3 é um número ímpar. Vamos para o próximo número. Número 4. 4 vem depois do 3, né? 4 bolinhas. Tem 3, eu vou colocar mais uma. 3 mais 1, 4, né? Olha só, formamos duas duplinhas, dois conjuntos de 2. Não sobrou nenhum elemento sozinho. Então, isso quer dizer que o número 4 é um número par. Vem pra cá, pro lado do número par. Na nossa plaquinha com o nome par, tá? Vamos para o próximo número. Número 5. 4. Eu vou colocar mais uma bolinha. 4 mais uma, 5 bolinhas. E estamos vendo aí que sobrou uma bolinha sozinha, um elemento. Então, quer dizer que o número 5 é um número ímpar. Vamos para o próximo número. Depois do 5 vem o 6. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas. 5 mais uma, 6. Muito bom. E podemos perceber que formamos 3 pares. Olha, 1, 2, 3. De 2 em 2, nós temos 3 pares. E não sobrou nenhuma bolinha sozinha. Então, isso quer dizer que o número 6 é um número par. Vem para o lado do par. Próximo número é o 7. Vamos lá? Número 7, nós temos 6 bolinhas mais uma, 7. E ficou sobrando uma bolinha sozinha aqui, olha. Sobrou um elemento. Quando sobra o elemento, quer dizer que o número é um número ímpar. Então, o número 7 vem para a plaquinha do número ímpar, da palavrinha ímpar, certo? Vamos para o nosso próximo número. Vamos para o número 8. Número 8, nós temos aí 7 bolinhas. Mais uma, irão ficar 8 bolinhas. E percebemos que todas as 8 bolinhas têm um par, não é isso? Então, nós temos 1, 2, 3, 4 pares, 4 duplas de bolinhas. E não sobrou nenhuma bolinha sozinha. Então, isso quer dizer que o número 8 é um número par. Muito bem. Depois do 8 vem o número 9. Então, se já temos 8 bolinhas, mais uma, ficamos com 9. Mas estamos vendo aí que vai ficar uma bolinha sozinha, né? Quando sobra um elemento sozinho, quer dizer que o número é um número ímpar. Então, vamos colocar o número 9 aqui, embaixo da plaquinha do ímpar, certo? Agora, o nosso último número vai ser o número 10. E vamos colocar mais uma bolinha para formarmos 10 bolinhas.
Estão percebendo que não sobrou nenhuma bolinha, nenhum elemento? Então, isso quer dizer que o número 10 é um número par. Vocês lembram daquela dica que a tia deu? Quando o número é um número grande, eu vou colocar o número 10 para cá, para vocês lembrarem. Olha só. Lembram que nós devemos olhar sempre pelo último número? Aqui no número 10, ele começa com o número 1 e termina com o número 0, certo? Então, iremos olhar pelo número 0. O número 0 é um número par ou um número ímpar? Vocês lembram? É um número par, porque não sobra nenhum elemento, não vai ter nenhum elemento sobrando, tá bom? Muito legal essa forma para descobrir se o número é par ou ímpar, né, meus amores? Agora vamos aprender um pouco mais sobre os números pares. Os números pares, como vocês viram, são aqueles números que nós podemos separá-los de 2 em 2, ou seja, em duplas, e não vai sobrar nenhum elemento, certo? São eles 0, 2, 4, 6 e 8. E todos os números que terminarem com alguns desses algarismos também serão números pares. E os números ímpares são aqueles que, quando separamos de 2 em 2, sempre sobra um elemento sozinho. São eles 1, 3, 5, 7 e 9. Agora vamos relembrar aquela nossa dica para números grandes. Por exemplo, se nós encontrarmos um número grande como o número 24, nós teremos que fazer 24 bolinhas para descobrir se o número 24 é par ou ímpar? Não precisamos fazer 24 bolinhas não. Nós iremos olhar sempre pelo último número. Aí no número 24, nós temos o primeiro número, que é o número 2, e o último número, que é o número 4. Então, nós iremos olhar pelo último número, lembram? O último número é o número 4. O número 4, ele é par ou ímpar? Muito bem, o número 4, ele é um número par. Nós já descobrimos isso, né? Quando dividimos o número 4 de 2 em 2, não sobra nenhum elemento. Então, ele é um número par. Então, isso quer dizer que o número 24 é um número par. E aí, gostaram da dica? Por exemplo, se eu colocar o número 23, eu coloquei o número 23. Nós iremos olhar pelo último número. Qual é o primeiro número do número 23? O primeiro número é o 2. E o último número é o 3. Então, nós iremos olhar pelo último número, que é o número 3. O número 3, ele é par ou ímpar? Quando dividimos de 2 em 2, sobra algum? Sobra um elemento, né? Então, isso quer dizer que o número 3 é um número ímpar. Logo, o número 23 é um número ímpar. Muito legal essa dica, né? Então, meus amores, agora peguem o livrinho de vocês, coloquem na página 238. E aí, na página 238, tem dizendo assim, tem falando dos números ímpares. Vocês lembram que os números ímpares são aqueles que, quando dividimos de 2 em 2 em dupla, sempre sobra um elemento, certo? Então, vamos lá. Quantos pirulitos há em cada grupo? Escreva nos quadrinhos e depois circule os pirulitos de 2 em 2, tá? Então, vocês irão contar quantos pirulitos tem em cada grupinho desse e irão escrever no quadradinho, tá bom? Depois, vocês irão separar os pirulitos de 2 em 2 e irão descobrir que são os números ímpares, porque irá sobrar um elemento. E quais são os números ímpares? Quem aí lembra? 1, 3, 5, 7 e 9. Muito bem, são os números ímpares. Agora coloquem na página 239. E aí na página 239, vocês irão verificar
Qual é o conjunto que tem uma quantidade que representa um número ímpar, certo? Lembrem-se que é sempre que sobra um elemento, tá bom? Ou que tem só um elemento, ou que quando nós dividimos de 2 em 2, sobra um elemento. Então, vocês irão verificar qual desses conjuntos tem uma quantidade ímpar e vai pintar o quadradinho embaixo, tá bom? Nesse espaço aqui embaixo, vocês irão desenhar um conjunto com um número ímpar de elementos, certo? Vocês já sabem como é que nós formamos um conjunto com um número ímpar, né? Quando dividimos de 2 em 2, sobra um elemento, certo? E aqui abaixo, vocês irão circular os números ímpares. Vocês lembram da dica que a tia deu, né? Eu tenho duas diquinhas para relembrar. A primeira dica é que um número, ele sempre é ímpar quando sobra um elemento, quando separamos de 2 em 2 a quantidade e sobra um elemento, certo? E quando são números grandes, como por exemplo, o número 13, eu vou dar esse exemplo para vocês, tá? Nós temos o número 13 aqui. O número 13, vou colocar aí na tela, ele começa pelo número 1 e termina com o número 3, certo? O número 13. Lembram que nós sempre olhamos para o último número para descobrir se o número é par ou ímpar, né? Então, nosso último número aí é o número 3, correto? O número 3 é par ou ímpar? É ímpar, muito bem. Então, vocês irão circular o número 13, porque o número 3 é um número ímpar. Logo, o número 13 é um número ímpar. E assim vocês farão com os outros números também, tá? Irão circular só os números que são ímpares. Combinado assim, meus amores? Caprichem na atividade, certo? E agora, para finalizar, eu vou deixar um vídeo para vocês, tá bom? Espero que gostem do vídeo e até a próxima aula! Oi, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula é sobre os números pares e ímpares. Vamos começar? Vocês já conhecem os algarismos e já sabem que com eles podemos escrever vários numerais. Vamos, portanto, utilizar alguns recursos para representar quantidades e assim verificar se esses números são pares ou ímpares. Um exemplo muito presente no nosso dia a dia são as peças de vestuário. Algumas delas são vendidas somente aos pares. Você sabe quais são? Meias, sapatos, tênis, botas e luvas são alguns artigos vendidos em conjuntos de 2 peças. Vejam! O Noah precisa ajudar todos os animais a entrar na arca, mas eles só poderão entrar em duplas. Ei, Noah, vamos agrupar os animais em conjuntos de 2? Fazendo isso, nós formaremos pares. Vejam que legal! Para sabermos a quantidade de bichos que estão entrando na arca, podemos contar cada uma das duplas. Contamos de 2 em 2, que é a maneira como estão agrupados. Então, vamos começar? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12... até agora já entraram na arca 12 animais. Essa sequência numérica possui somente números pares. Sabemos, então, que os números pares são aqueles terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8. Vejam outros exemplos de números pares. 16, 24, 32, 58, 100, 108. Mas, e os números ímpares? Vocês já conhecem? Os números ímpares são aqueles terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. Dizemos que são ímpares simplesmente porque quando os agrupamos de 2 em 2, sempre sobra uma unidade. Observem.
O 1 é ímpar, pois não forma par com ninguém, está sozinho. Se tivermos 3 pássaros e os agruparmos em conjuntos de 2, um deles irá sobrar. Por isso, o 3 também é um número ímpar. Vejam outros exemplos de números ímpares. 13, 21, 35, 49, 77, 101. Ah, o Pedrinho e o Chico estão brincando de par ou ímpar. Talvez isso possa nos ajudar a compreender melhor este assunto. Par, ímpar, ganhei! Conseguiram perceber quem ganhou? Isso aí foi o Pedrinho! Agora é a vez de vocês. Aproveitem e divirtam-se brincando com seus amigos de par ou ímpar. Até mais, pessoal!